Olá, meu querido e minha querida, a graça e a paz, tudo bem com você na bênção, firme, forte, constante no Senhor? Então permaneça assim que eu tenho certeza e convicção que Deus ele vai honrar a tua fé. Bom, é o seguinte, estava aqui parando um pouquinho para tomar um desses dias intensos de frio aqui de inverno em Portugal. Parei aqui um pouquinho para tomar um solzinho, né, porque é importante. Mas eu estava pensando numa coisa que eu quero compartilhar com você, porque tem muitas pessoas que me perguntam, né? Em relação ao chamado, Marcos, como é que é isso? Como é que eu tenho convicção? Como é que funciona? Quero largar tudo, quero abandonar tudo, o que você me diz, né? Bom, uma das coisas que a gente precisa entender primeiro são assim, o princípio, né? As coisas que são importantes e principais. Chamado, todos nós fomos chamados para a mesma coisa. Talvez você tenha ouvido diferente, mas todos nós fomos chamados simplesmente para seguir a Cristo Jesus. E nessa caminhada, e tem muitas pessoas que acabam confundindo o chamado com a ordenança. Eu fui chamado para ser pastor, fui chamado para ser isso, para ser aquilo, para ser levita. Na verdade, se foi chamado, nós fomos chamados para seguir a Cristo Jesus. Lembra quando ele passou e chamou Pedro, quando ele chamou Mateus, quando ele chamou Marcos? Ele chamou o quê? Ele falou assim, segue-me, ei, segue-me. Então, nós fomos chamados para seguir a Jesus. Tá, ponto. Então, quando eu tenho essa convicção, beleza. O meu chamado nessa terra é para seguir a Cristo Jesus pela eternidade, não somente aqui nessa terra, né? Segundo ponto, a ordenança. Todos nós temos a mesma ordenança. Nós fomos ordenados, ou seja, nós fomos a ordem, né? A ordenança, ordem. Então, ou seja, a ordem que nós recebemos é o quê? Ide pregai o evangelho a toda criatura. Ide, né? Pregai as boas novas, dizendo, é chegado o reino dos céus, né? Mateus capítulo 10, a partir do versículo 1 você vai encontrar tudo isso. E quando Jesus diz assim também, né, ide por todo mundo, pregando o evangelho a todas as criaturas, ide fazer discípulo por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando tudo que você tem ensinado. Então, a ordem é essa, querido, a ordem é a gente avançar pregando a palavra de Deus onde quer que nós estejamos, né? Agora as outras coisas, os dons, os talentos, né, uns foram separados então para serem o que? Apóstolos, outros para serem evangelistas, profetas e assim por diante. Isso, entenda-se, quando Jesus ele chamou seus discípulos e deu essa ordem em Mateus no capítulo 10, versículo 1, você vai encontrar isso. Ele então chama os seus discípulos e ele dá um comando a eles, né? E para quê? Para que eles possam ir levando as boas novas, declarando que é chegado o reino dos céus. E ele fala, por onde vocês passarem, cure os enfermos, limpe os leprosos, ressuscitem os mortos, porque de graças você tem recebido, então de graça dai também. Beleza, aí depois, mais para frente, que nós vamos ver eles sendo chamados de apóstolos. Então ele chama como discípulo. Então se nós queremos ser alguma coisa, se temos vocação para ser alguma coisa, primeiro nós temos que continuar seguindo a Cristo, sendo discípulo, e a partir daí tem um momento então que Jesus ele desce e aonde ele entre os seus discípulos, entre aqueles que estavam com ele, foi que ele chamou alguns para serem apóstolos, que são os 12 que nós conhecemos, né? Beleza, mas tá bom, Marcos, mas em relação ao meu chamado, então, você foi chamado para seguir a Cristo. Independente de que área, você tem que continuar seguindo a Cristo, seguir os passos de Cristo Jesus. Segundo a ordem, independente de onde você esteja, a ordem é para todos nós. É pregar o Evangelho, é levar as pessoas à salvação, levar as pessoas a encontrarem Cristo assim como nós encontramos, tá? E a terceira coisa é a seguinte, aí você pensa, mas Deus não é um Deus de confusão, eu estou confuso. Tá, Deus realmente ele não é um Deus de confusão, ele traz uma direção e é aquela direção e ponto. Mas Satanás, ele traz a confusão, ele traz a dúvida. Então se você está em dúvida, meu querido, que você repreenda isso em nome de Jesus. Mas um detalhe, uma grande observação que eu faço é o seguinte, tem muitas pessoas que estão sofrendo no campo missionário, por quê? Porque sai sem uma ordem de Deus. Porque sai sem uma visão, sem uma missão. E querido, você ir para um outro país, você ir para uma outra região, sem um propósito definido por Deus, queridão, é complicadíssimo. Você passa muitas situações apertadas, situações difíceis. A gente vê muita pessoa no campo passando necessidade. Por quê? Porque não ouviram a voz de Deus, ou quando Deus falou assim, espera um pouquinho, a pessoa pegou e já começou a ir. Então, o que é importante? Ouça, esteja sensível para ouvir a voz do mestre. Lembre-se, você é um discípulo, você não é mestre. O mestre dos mestres, Senhor dos senhores, ele está querendo falar com você e você precisa ouvir. Então, se você não quer passar necessidade, aperto no campo missionário, é necessário que você esteja atento àquilo que Deus vai te falar e àquilo que Deus vai te direcionar a você fazer. Tá? Então, nós encontramos muitos
andarilhos, né, se dizendo missionários, e na verdade são andarilhos, pessoas que não têm pastor, pessoas que não têm uma congregação, pessoas que não têm uma cobertura espiritual, não tem pessoas que orem por eles, pessoas que assim, começam, eu estou bem aqui nessa igreja, de repente o pastor começou a apertar um pouquinho, olha filho, fica mais aqui, faz aquela pessoa, não quero mais, já vai para outra igreja. Isso não é missionário, isso é ser andarilho. É sério, é uma grande diferença entre ser um andarilho e ser um missionário. O missionário, o que acontece? Ele não fica juntando as coisas para poder ir, né? Porque Jesus falou assim, eu quero que você vá e não leve nada pelo caminho. Não leve 2 túnicas, não leve 2 sandálias, não leve ouro, não leve forja, não leve nada, simplesmente vá, né? Porque o obreiro é digno do seu salário, do seu sustento. Agora o andarilho, ele sai arrumando as coisas, é um mochileiro, né? O famoso mochileiro, coloca as coisas nas costas porque, eu vou precisar disso, disso, daquilo. Então, ou seja, a segurança dele está nas coisas que ele leva na mochila e não naquilo que Deus vai prover lá na frente. Entendi isso? Então, queridão, nós temos que ser, não podemos ser andarilhos. E há pessoas na Bíblia que fizeram isso, né? Vamos citar Jonas, por exemplo. Jonas, Deus tinha dado uma ordem, ele foi para o outro lado. E o que acontece? Nós sabemos que todos que estavam naquele barco iriam perecer, né? Inclusive ele e os outros mais. Mas quando a gente vai na ordenança de Deus, mesmo que a gente esteja em situações complicadíssimas, nós temos a convicção que Deus está conosco e nós vemos a mão de Deus em todos os lugares. Então, meu querido, minha querida, em nome de Jesus, não seja um andarilho. Entenda quem você é, entenda para o que você foi chamado, entenda qual foi a ordem que Jesus te deu. Não fuja disso, não faça como Jonas, porque senão você vai sofrer no campo missionário e as pessoas que estiverem ao seu redor também vão sofrer. Agora, quando você faz tudo no comando de Cristo Jesus, sabe o que acontece? Você vai, Deus ele provê todas as coisas, ele te abençoe de tudo o que é necessário e ele ainda cuida dos teus, ele ainda cuida da tua casa. Então, eu queria que Deus abençoe e que essa palavra venha trazer, gerar frutos, gerar fé e motivação no teu coração, para que você esteja ainda mais sensível para ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que é a vontade dele para nossas vidas aqui nessa terra. Que Deus te abençoe, um forte abraço, fique na paz do Senhor e até breve. Valeu! E nós seguimos aqui fazendo hora extra, sempre ligado, plugado, antenado, conectado com você e com Deus, só bênção e só vitória.